pessoal, professora Delge mais uma vez. Continuaremos aí nossos estudos sobre a literatura brasileira. Hoje nós falaremos sobre o modernismo no Brasil, a segunda geração, a poesia. Então vamos lá. A segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, como alguns preferem chamar, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Então nós tivemos aí o primeiro momento, que foi de 1922 a 1930, e agora temos aqui esse segundo momento. Então essa geração ela ficou conhecida como geração de 30, foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas apresentados na Semana de 1922. O que acontece aqui? Na Semana de Arte Moderna, em 1922, os intelectuais eles apresentaram ideais, ideias modernistas, ideias de transformação, ideias de destruição, ideias de construção de uma nova literatura. E aqui nessa geração de 30, todas essas ideias que foram propostas lá em 1922, elas serão consolidadas, elas serão firmadas, elas serão afirmadas, ou seja, não se encontrará mais tanta resistência como tínhamos lá em 1922. Essa geração ela iniciou-se aí a partir da publicação da obra Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade, foi publicada em 1930, e do romance regionalista A Bagaceira, publicado em 1928, pelo escritor José Américo de Almeida. Então essas duas obras aí são o marco inicial da geração de 30. Esse período foi um período fértil e rico para a literatura brasileira. Por que, professora, fértil e rico? Porque nesse período aí, muitos intelectuais produziram muita coisa. Eles publicaram muitas obras. Por isso, ficou conhecido como fértil e rico. Fase de consolidação, como eu já falei anteriormente, foi a fase de maturação. É uma fase onde os intelectuais eles alcançam essa maturidade com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Os temas trabalhados aqui nessa fase foram temas nacionais, eles vão falar sobre a nação, vão pegar aí problemas sociais e trazer para as suas obras, e também temas históricos, foram aí os preferidos por esses escritores dessa geração. E o contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo, no Brasil, quando esses intelectuais eles resolveram começar a escrever essa nova fase. Então, após a crise de 1929 em Nova York, foi conhecida como a Depressão Econômica, a Grande Depressão Econômica, muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e política. Então, após essa crise, muitos países eles ficaram aí numa grande crise econômica, social e política. Isso levou ao surgimento de diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa, os quais levariam também ao início da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945. Com isso, o aumento do desemprego, a falência de fábricas, a fome, a miséria. Então, esse era o cenário mundial. Esse era o cenário mundial, um cenário de muita tristeza, um cenário de muita, apesar de ser um cenário de muita tristeza, eu acredito que um cenário de muita sede de mudança e de transformação também, o que levaria a esses escritores a começarem a escrever sobre todos aqueles temas que a gente falou anteriormente. Então, no Brasil, o que estava acontecendo? A Revolução de 30 representou um golpe de Estado. O presidente da República, Washington Luiz, foi deposto, impedindo assim a posse do presidente eleito, Júlio Prestes. O que mais que aconteceu aí no Brasil? O início da Era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, denominado de política do café com leite. Então, nós temos aí o fim dessa política do café com leite e o início da Era Vargas.
Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a ditadura no país também se aproximava com o Estado Novo, de 1937 a 1945. Enquanto o mundo, né, estava vivendo aí a guerra, o Brasil também vivia uma certa guerra, que era aí a ditadura de Getúlio Vargas, do governo de Getúlio Vargas. Quais as características, né, das obras que foram publicadas nessa geração? As obras publicadas nessa geração de 30, elas vão ter aí uma influência do realismo e do romantismo. Vão ser tratados temas como nacionalismo, universalismo, regionalismo. A realidade social, cultural e econômica também será destaque nas obras, a valorização da cultura brasileira, a influência da psicanálise de Freud. Nós teremos também temática cotidiana em linguagem coloquial e uso de versos livres e brancos. Essas são as principais características aí da geração de 30. Quem são os principais escritores? Nós elencamos aqui os que aparecem geralmente aí nas pesquisas que a gente faz, nos estudiosos mais conhecidos, né? Então, Carlos Drummond de Andrade, de 1902 a 1987, ele foi o precursor da poesia de 30, né? Foi quem iniciou aí, e um dos maiores representantes com destaque para a sua obra Alguma Poesia, né? Publicada em 1930. Né? Ele foi um dos maiores representantes da poesia de 30. Cecília Meirelles, 1901 a 1964, ela tem forte influência aí da psicanálise de Freud e da temática social e é considerada uma das maiores poetisas brasileiras. Mário Quintana, 1906 a 1904, foi chamado, né, conhecido aí como poeta das coisas simples, porque ele produzia poesia da vida banal, pegava uma cena banal, uma cena do dia a dia e ele fazia poesia daquilo ali. Por isso ele é conhecido como poeta das coisas simples. Se vocês forem fazer uma pesquisa sobre poesias de Mário Quintana, vocês vão encontrar poesias feitas de coisas que vocês nunca imaginariam que dava para se fazer poesia. Né? Então, desse período aí, merece destaque seu livro de sonetos intitulado A Rua dos Cataventos, que foi publicado em 1940. Murilo Mendes, 1901 a 1975, né? Além de poeta, foi destaque na prosa de 30. Ele atuou como divulgador das ideias modernistas na revista criada na primeira fase modernista, Antropofagia. E nós temos mais Jorge de Lima, 1893 a 1953, conhecido como Príncipe dos Poetas, foi escritor e artista plástico. Na poesia de 30 ele colaborou com as obras Poemas, 1927, Novos Poemas, 1929 e O Acendedor de Lampiões, publicado em 1932. E Vinícius de Moraes, grande Vinícius de Moraes, né? 1913 a 1980, ele tem um destaque muito grande aí da poesia de 30, foi compositor, diplomata, dramaturgo e poeta. Publica em 1933 seu primeiro livro de poemas, Caminho para a Distância, e em 1936 seu longo poema, Ariana, a Mulher. Nós, continuando aí nosso estudo, eu trouxe aqui destaque para Carlos Drummond de Andrade por ser um dos maiores, por ser o maior representante dessa geração, né, para a gente estudar um pouquinho aqui sobre a obra de Carlos Drummond de Andrade, porque é muito rica, né? Então, a obra de Carlos Drummond de Andrade, ela representou, ela perpassa por algumas fases. Então, a primeira fase da obra de Drummond é chamada de fase gauche, né? Nessa fase, ele apresenta um certo pessimismo, isolamento, o individualismo e a reflexão existencial e o desencanto em relação ao mundo. Então, o Drummond, ele se apresenta dessa forma, né, nesse primeiro momento aí da sua obra. A segunda fase é conhecida como fase social. Aqui ele vai apresentar uma vontade de participar e tentar transformar o mundo. O pessimismo e o isolamento da primeira fase são postos de lado. O poeta se solidariza com os problemas do mundo nessa segunda fase.
A terceira fase, ela se divide em duas vertentes aí, uma vertente filosófica e uma vertente nominal, conhecidas aí como poesia filosófica e poesia nominal. A poesia filosófica são textos que refletem sobre vários temas de preocupação universal, como a vida e a morte. E a poesia nominal são repletas de neologismos e aliterações. E a quarta fase, o tempo das memórias. As obras desta fase, da década de 70 e 80, são recordações do poeta. Os temas da infância e da família são retomados e são aprofundados. Então, nessa última fase aqui da poesia de Drummond, ele já se encontra naquele momento de final de vida, né? Então, ele vai recordar tudo aquilo que ele viveu. E aí, eu trouxe para vocês aqui uma poesia que, assim, pelas palavras que são colocadas, muita gente não dá nada, mas foi esse poema que fez com que Carlos Drummond de Andrade se tornasse o grande escritor. Né? E uma das poesias que eu mais gosto de Carlos Drummond de Andrade é essa poesia. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, pelo que é escrito aqui, dá pra gente perceber que esse poema ele faz parte da primeira fase lá da poesia de Drummond, que diz que ele se sente pessimista e isolado, né? Ele faz uma reflexão existencial. Então dá para perceber, né, quando ele diz que tinha uma pedra no meio do caminho e vai falando dessa pedra o tempo todo, né? E aí tem uma outra poesia dele que eu também gosto muito, às vezes eu até me identifico quando eu leio, que é essa aqui. E agora, José, essa poesia ela foi escrita em plena Segunda Guerra Mundial, né? Só para vocês se situarem aí, né, e entenderem qual é a fase da poesia de Drummond que esse poema se encaixa. Então vamos lá. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja do galope. Você marcha, José. José, para onde? Então, essa é uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, foi publicada em meio à Segunda Guerra Mundial e demonstra aí um José sem rumo, um José limitado, um José que não sabe o que fazer. E eu acredito que esse José, no caso, era qualquer uma das pessoas que estavam vivendo aquele momento de guerra, né? Um momento que causou incertezas na maioria das pessoas, ou se não dizer, por que não dizer, no mundo todo, certo? Então, pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês
tenham aprendido aí da melhor forma possível. Qualquer dúvida, deixa aí seu comentário, mande sua mensagem e nós estamos aqui disponíveis ou disponível para responder, para tirar aí a sua dúvida. Até a próxima aula.